Anotem aí. Domínio de português, que eu tô pegando muito no pé de vocês. Conhecimento do tema, que isso aí é aquela parte de repertório sociocultural, que a gente fica tendo uma aula de estrutura, uma aula de repertório, tá? Isso aí eu tô trabalhando bem legal com vocês. Terceira parte para uma redação é você conhecer a estrutura de redação, que é o que eu vou abordar aqui nessa live hoje. E o quarto tema é quais as expressões evitar na redação. Gente, eu poderia abordar quais os conectivos colocar, o que é um repertório sociocultural. Eu poderia falar várias coisas, mas eu não posso simplesmente jogar para vocês. Tem que ter muita responsabilidade. Então, veja. Desses 4 tópicos que fazem uma redação perfeita que vocês anotaram aí, tá vendo? Olha aqui, ó, tá na minha pauta, 1, 2, 3, 4. Desses 4 tópicos, aqui na live a gente não vai ver domínio de português nem conhecimento do tema. A gente vai ver a estrutura da redação. Gente, vê só. Uma introdução é formada por partes. O desenvolvimento é formado por partes que vieram da introdução, e a conclusão é formada por partes também, tá? Então vejam só, o que é que eu tenho na introdução? Sobre estrutura de redação, você precisa saber, primeiro de tudo, como formar, como montar a sua redação. Os meus alunos já sabem que eu divido a redação em contexto e tese, então anotem aí, tá? A tese, eu ainda puxo um gancho para ela que eu chamo de abordagem, ou seja, seu texto dissertativo ou argumentativo vai ter contexto, tese e abordagem. Uma introdução, presta muito atenção nisso, de mais ou menos 6 linhas, porque você tem um texto completo de 30 linhas. E você tem que argumentar, gente, no mínimo 70% do seu texto todo. Na introdução não tem argumentação, na introdução tem exposição de ideias. Entenderam? Você vai argumentar no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2. Portanto, essa aula não é para ensinar argumentação. Essa aula é para ensinar como você não fugir do tema. Anote aí o que a introdução faz também. Faz com que você não fuja do tema, porque na introdução você já amarra seu texto para você não dar fuga ao tema, tá, gente? E assim, conectivos que você tem que usar de maneira correta. Por exemplo, na conclusão, o ideal é que você use conectivos conclusivos. No desenvolvimento, o ideal é que você separe conectivos de adição, para que você use no seu desenvolvimento. E na sua introdução, você vai usar conectivos que corroborem com a ideia do tema. Vocês conseguem entender? Anotem que na abordagem você tem que defender 2 ideias, que você vai deixar elas lá, ó, quietinhas, aguardando, porque você vai retomar elas no desenvolvimento. Eu sei que é chato eu ficar mostrando imagem aqui, mas eu imprimi mais ou menos para você entender, ó. Olha, quando você fizer a introdução, tá vendo? Aqui no finalzinho você vai fazer uma abordagem que você depois vai falar dos 2 assuntos que você escolheu, vai jogar um no D1 e um no D2 e depois vai fechar a conclusão. Papel e caneta aí, porque é imprescindível que vocês anotem tudo que eu estou falando. O que eu separei para você é o segredo do sucesso na hora da introdução. Você, gente, você precisa levar muito a sério as conjunções que vão integrar as suas linhas do seu texto. Prestem atenção. Muitos alunos ainda estão cometendo esse erro. Gente, a conjunção não precisa estar explicitamente, imediatamente após um ponto, tá? Ela pode estar numa expressão que remeta à frase anterior. Por exemplo, você fala alguma coisa da história, ponto. Vou agora para minha tese. Você pode dizer o seguinte: na perspectiva deste acontecimento, olha aí, não foi bem uma conjunção, mas foi uma expressão que se viu como ligante, como gancho do período anterior para o período que você está escrevendo. O que é período? É uma oração completa, é uma frase completa. Então vejam, gente,
O aluno que ignora a questão dos conectivos, dos ganchos, das conjunções, ele vai perder pontuação em uma das competências do Enem. Ô, Cacau, tu só está falando do Enem. Amores, amados, oi. Tudo que eu estou falando serve para concurso público, sim. Cacau, tem certeza? Tenho, gente. Só aqui em Ribeirão, eu já aprovei 2 alunos no Tribunal da Justiça. Fora os outros 4 que tiveram notas boas e não entraram por causa das outras matérias, que é o cuidado que o pessoal do Enem tem que ter, tá? Achar que redação vai salvar a vida e não salva a vida, não. A estrutura, vocês entenderam, né? Tanto é que tem aluno no curso que já está tirando as notas máximas. Existem competências para vocês. Não só existe a competência de ortografia e a competência 2 não, tá? De você usar repertório sociocultural, enfim. Agora vamos para a 4ª parte, que é quais expressões evitar na redação. E eu quero que vocês prestem muita atenção porque vocês estão usando isso na redação de vocês. Não são apenas erros ortográficos que vão comprometer o desenvolvimento da sua redação. A gente tem expressões como, anotem, queísmos. Eu conto 200 que numa redação. Releia seu texto e veja se tem queísmo. Outra coisa, gerundismo, tá? Gerundismo é o que eu tenho mais corrigido na redação, ok? Fazendo com que, gente, coloquem certeza. Tal situação faz o brasileiro ser tal coisa, tá? E não fazendo com que o brasileiro... Não, isso não existe. Outra coisa que eu coloquei assim, aqui. Vamos falar de repetição de palavras, gente. As palavras, muito cuidado, as palavras elas podem ser repetidas. Não é assim também não, usar Brasil só lá na introdução, terminou as 30 linhas. Ai meu Deus, Brasil agora tá proibido. Não, você pode usar Brasil, você pode usar país, depois usar Brasil de novo. O que eu vou pedir para vocês é a dica ouro, Cacau aprova. Eu estou dizendo porque eu sou corretora de redação, tá? Dica ouro, não repita conectivos, anote aí, tá? A outra coisa que eu anotei aqui foi generalizações. Todo brasileiro deve ser punido se no seu... Gente, todo não. Todas as famílias deveriam ter direito, todas não, tá? Mesmo sendo direitos, mesmo sendo qualquer coisa, você tem que ter cuidado com as generalizações. Então, evita um pouquinho esse tipo de uso de palavras. Eu nem colocaria essa palavra na redação. Gente, outra coisa, não precisa ser o dito e rebuscado na sua redação. Mas você pode sempre usar de clareza para escrever o seu texto. Vocês estão arrodeando demais, né? Porque você tem que ter consciência daquilo que você defende, tá? Seja o mais preciso possível. Um texto pronto, com frases populares, ditos populares. Você está perdendo a originalidade do seu texto. Eu vou ler aqui um trecho. Infelizmente, a criança de hoje será o adulto doente de amanhã. Gente, isso tá feio? Não. Isso não tá feio. Isso tá legal, mas tá bem poético. Não fica legal no texto dissertativo argumentativo, tá? Esse tipo de texto, de frase, a criança será o futuro do amanhã. Essas coisas não coloque no seu texto. Ô, Cacau, e se eu colocar como fosse um jargão, mas botar entre aspas para dar uma ênfase? Você tá gritando pro corretor, oi, eu não tenho repertório sociocultural, estou apelando para você me aceitar. E o corretor não vai aceitar essa sua falta de repertório, tá, gente? Então, evita esse negócio de frases prontas. Veja, falta de precisão, tá? Você escreve, tenta seguir os modelos que eu passo pra vocês, mas eu não entendo o que você quis dizer, porque o que você quis dizer ficou aqui, ó, dentro da sua cabeça. Você quer deixar seu texto tão rebuscado que você não diz o que você queria dizer. Gente, usem a ordem direta, sujeito, verbo e o complemento, tá? Cacau fez bolo. Por que vocês colocam o bolo foi feito por Cacau? Entenderam? Eu amo. E o corretor do Enem simplesmente in love com textos diretos e simples. 3.
Expressões simplistas, generalizadas e de senso comum. Por exemplo, a população precisa se conscientizar. Aquilo que eu falei, o jovem é o futuro do amanhã. Não faz isso, tá? Vão de sofrimento, vocês que lutem. 4. Uso de palavras difíceis sem conhecer a fundo o significado. Por exemplo, odierno, que significa hoje em dia, atualmente. Geralmente o aluno começa a usar odierno, a miúde. Gente, vê só. Se tu tá fazendo um texto, eu conheço. Porque eu sou uma pessoa que eu leio muito. Aí tu lá vem com aquele texto mediano, porque você já tá com uma estrutura muito boa de redação. Tu vem com aquele texto mediano e de repente tu coloca em blog, eu não sei nem falar essa palavra, em blog, como é que chama? Em blogs, pra dizer problemas. Homem, bota problema. Tá entendendo como é? Não força não, porque existe uma quebra de expectativa por parte do leitor. Tu tá escrevendo simples, na norma direta, na norma culta, que não precisa ser um Olavo Bilac, entendeu? E de repente tu vem com a palavra que eu não sei nem falar. Cacau, quem não sabe é tu, que tu é Cafuçu de Ribeirão. Não, minha gente, quem não sabe não sou eu não. Às vezes, tipo, teu texto tá de um jeito e tu vem com uma palavra que não tem nada a ver com tua forma de escrever. Ou seja, sabe o que é que eu visualizo na hora? Eita, fulano parou, grifou essa palavra e disse, vou procurar no Google um sinônimo. Aluno não é de Deus, não, eu sou aluna, vocês esqueceram. Eu sei de tudo que vocês fazem. Vou dar uma dica de ouro, aluninhos do meu coração que estão aqui na live. Eu queria que vocês anotassem uma coisa nesse ponto 4 sobre usar. Em vez de usar expressões difíceis, usem mesóclise. Cacau, o que é mesóclise não é coisa para aula da gente. Você vai estudar e vai procurar aplicar na sua redação. Por exemplo, bebeluei. Veja, não, nunca as coisas totalmente em primeira pessoa, que vocês já sabem disso. Eu tô dando um exemplo. Ideias implícitas. Tudo que você escrever, você tem que explicar completamente, gente. Eu não posso deduzir nada do que você escreveu. Isso é a essência do texto dissertativo, argumentativo. Deixa eu ver. Esse é o último ponto. Eu tenho uma redação aqui de um aluno, que inclusive eu publiquei aqui no Insta, um modelo de introdução. Eu vou dar um exemplo de como funciona, sim, um esqueleto de redação. Divulgado pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos. Gente, se o tema for saúde, tem na Declaração Universal? Tem. Gente, se o tema for bem-estar social, a Declaração Universal fala sobre isso? Fala. Se o tema for sobre liberdade, igualdade, dignidade e direitos, liberdade e segurança pessoal. Se o tema for sobre tortura, que é a Declaração Universal que promulgou a questão da tortura. Se o tema for sobre o exílio, sobre a prisão, foi de Bruninho, já entenderam aí. Então, este começo você pode aplicar para quase qualquer tema. Tá? Quase, porque podem haver temas que não tem a ver com a Declaração Universal, que eu acho muito difícil. Aí ele continua, no entanto, ou seja, um conectivo, a obesidade infantil, porque ele falou que a declaração garante a todos a saúde e o bem-estar. Realmente. Então, como ele falou de saúde e bem-estar, foi para um tema de obesidade infantil. Aí ele disse, no entanto, a obesidade infantil possibilita que essa parcela da população desfrute desse direito universal na prática. O que é que eu quero falar disso? Ele trouxe a Declaração Universal para o tema obesidade, por causa de um dos direitos da Declaração Universal. Vejam bem, qual é o erro de Bruninho nessa redação? Ô, Cacau, mas tu publicou? Eu publiquei, ele está iniciando e depois eu vou publicar mais textos dele e de vocês. Olha, eu não posso dizer parcela da população. Mas essa parcela é quanto? É o mínimo? É o máximo? Vocês devem definir. É quando eu vou voltar para o tópico falta de precisão, tá?
Que vai ser o nosso último tópico para fechar. Aí vejam bem, ó. Aí ele continuou: diante dessa perspectiva, olha o gancho que ele trouxe para finalizar. Cabe analisar os fatores que ratificam esse quadro. Então, para você que é aluno novo, que entrou essa semana no curso, fica ligado. O ideal é você começar fazendo um texto básico com um contexto no qual você vai contextualizar o tema. Você vai ter essa aula de contexto, tá? Depois você coloca a sua tese, que é a sua ideia principal, que vai desencadear todo o texto. Porque, gente, numa discussão, por exemplo, sobre o problema dos descartes plásticos nos oceanos, digamos que o tema seja esse, eu posso falar de um monte de coisa. Eu posso levar para o lado governamental, eu posso levar para o lado da sociedade também. Só que eu tenho que escolher, porque eu só tenho 30 linhas. Tá? Eu tive gente que quando eu fiz a primeira, que entrou lá no curso, aí eu fui e disse: olha, tu agora vai fazer uma redação para me entregar. Teve gente que me entregou em branco. Quando agora tá me fazendo introdução com 9 linhas, alô, calma, não é assim. Vamos tentar respeitar o número de linhas pra gente garantir a porcentagem de argumentação no texto, tá? Então eu quero 70, 80% de argumentação, então eu boto só umas 6 linhas no máximo na minha introdução, porque eu vou garantir esse 70 ou 80% de argumentação no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Gente, o que é a falta de precisão? É, por exemplo, quando vocês usam antigamente. Antigamente quando? Há 50 anos atrás. Por exemplo, ele poderia falar de 1500, na época do descobrimento do Brasil. Aí lá vem ele com antigamente. Amigo, eu não vou confiar no que você está escrevendo, porque você não sabe do que você está falando. Entendeu? Então, nada de antigamente. Outra coisa, hoje em dia, gente, hoje em dia quando? Hoje em dia começa a semana, no contemporâneo, como é? Hoje em dia também, anote que você não vai botar isso no seu texto, tá certo? Vai se referir a um tempo presente, mas que dá uma ideia vaga. Muitas sociedades, muitos países, pare de apelar, tá? Hoje pare de apelar. Muitos países, quais países? Por exemplo, muitos países tiveram mortes pelo Covid-19 em 2020. Alô, quais países? Mas a sociologia defende que? A sociologia não vai defender nada. Ache um sociólogo, pare de me enrolar e diga qual é o sociólogo que defende, qual é o filósofo que defende. A história defende não sei o quê. A história defende... A história contada por quem? Lembram que a gente tem que sair da caverna de Platão, que a gente tem que aprender a argumentar, tá? E especialistas afirmam, eu vou cortar sua linha todinha, eu e o corretor do Enem ou do seu concurso público, com certeza. Gente, eu fiz toda a minha pauta.